Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. E, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja qual for a hora em que você estiver ouvindo, este é o Pitaco, podcast sobre cultura pop e também sobre as problemáticas do cotidiano. Eu sou o Léo Vaz. Eu sou o Miguel Filho. E no episódio de hoje, vamos falar sobre a relação entre jornalismo e entretenimento. Quando a gente pensa nesse assunto, automaticamente a gente faz uma relação com o jornalismo de entretenimento, que é aquele que fala do mundo das celebridades. Mas a nossa ideia aqui é ir para outros caminhos. É falar quando a notícia cruza com o humor. De quando o apresentador se apropria da forma coloquial do entretenimento para dar a notícia e, ao mesmo tempo, divertir. Esse tipo de programa televisivo usa, para a construção da sua piada, vários clichês do jornalismo, além de situações atípicas ou engraçadas, envolvendo jornalistas, repórteres, apresentadores e a própria notícia, sejam elas fatos ou fake news. É uma fórmula usada no Brasil há anos, desde a década de 70, o Jô Soares e o Chico Anísio. Teve vários outros representantes durante as últimas décadas, o TV Pirata e o Cacete Planeta, da TV Globo, os extintos CQC da TV Bandeirantes e Furo MTV, da MTV, e atualmente o Greg News, da HBO, e o Fora do Ar são representantes dessa categoria de humor e jornalismo. Mas será que misturar humor e jornalismo dá caldo? E o jornalismo como espetáculo não banaliza a informação? E vem um outro questionamento. Será que essa maneira de informar é mais positiva ou negativa? Para ajudar a gente a pensar sobre esse assunto e jogar luz sobre o tema nessa conversa, nossa convidada de hoje é a jornalista e professora do curso de comunicação da Universidade Federal de São João del Rei, doutora em educação pela UFES e mestre em comunicação, imagem e informação pela Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro. Com vocês, Vanessa Maia, que foi nossa professora de Miguel. Aê! Melhor episódio do Pitaco vai ser esse. Encontro bom. Nossa, gente, falei, né? Credo. Vamos lá. Só lembrando que hoje Paulo Góes, que também participa do Pitaco, né, gente, não tá aqui porque ele tá dodói, tá? Ele tá com enxaqueca, infelizmente, e não pôde gravar com a gente, mas ele também tá aqui em representação de energia, representação espiritual. Ele está aqui conosco. Ou a idade chega pra todos, né? Tudo bom, Vanessa? Tudo bom. E vocês? Que saudade. Que encontro bom nessa quarentena. Pra alguma coisa a quarentena serve, né, gente? Pra unir as pessoas. E para descobrir novos Vanessa, cardápios. Vanessa, eu li uma definição que diz o seguinte: o jornalismo tem a função de informar, ao passo que o entretenimento tem a função de divertir. Didaticamente, os limites parecem ser bem rígidos, mas na prática os assuntos se fundem e inviabilizam uma distinção tão estanque. Então, para a gente começar essa conversa, eu queria que você definisse pra gente o que é jornalismo. Nossa, que pergunta fácil para começar. Quantas horas nós vamos ter aqui no assistir? Vanessa, por favor, segredo do universo, vai. Então, assim, olha, o que eu sei, né, nesse ano de 2020 é que as certezas e tudo que eu estudei, assim, sabe, contribuíram para um pouco, mas eu tô tendo que aprender tudo de novo, né? E eu tenho muita implicância com determinadas concepções fechadas, né, no sentido até moralista mesmo, de questões, né? Então as pessoas ficam sempre opondo a questão do entretenimento, a questão da falta de seriedade. E eu não gosto disso, sabe? Porque, assim, eu acho que o que prejudica o jornalismo é um jornalismo mal feito, mal apurado, é um jornalismo irresponsável, é um jornalismo repleto de intenções que vão prejudicar a questão pública, né? Um jornalismo intencionado para os interesses de donos de empresas de comunicação, né? O problema desse jornalismo não está no entretenimento, mas está nas motivações que movem ele, né? Nessa perspectiva, então, eu gosto muito do entretenimento, porque existem alguns autores que dizem que o entretenimento, na verdade, é uma ambiência de socialização. Então, assim, a partir do entretenimento, nós fazemos laços de amizade,
nós fazemos grupos de interesse mútuo, nós nos aproximamos das pessoas, né? E eu tenho uma coisa que eu gosto muito, é assim, que as melhores sacadas que eu tive, assim, quando a minha ficha de conhecimento desceu, assim, boa parte eu tive com entretenimento. Esses dias eu estava reassistindo o pessoal do Monty Python, A Vida de Ai, Brian. delícia. Gente, quando eu vi no filme A Vida de Brian a discussão deles, de quem era o seguidor de Brian, porque um tinha um chinelo, outro tinha a cabaça, o outro tinha a túnica, eu sou mais seguidor do que você, não, eu que sou. Eu lembrei da briga da esquerda brasileira, eu falei, gente, o pessoal do Monty Python profetizou a briga, porque um é mais esquerda do que outro, um é mais socialista do que outro, um quer um bem melhor do que outro, entendeu? E assim, eu acho que tudo compõe, né? Até as questões que a gente não gosta, até as questões que incomodam, né? Eu só não valido o entretenimento contra e o humor e a distração e tudo covarde, contra os mais fracos, contra os que não podem se defender, entendeu? Aí eu não gosto. Mas quando eu vejo um Porta dos Fundos, por exemplo, implicando com o Vaticano, ou implicando com a polícia, eu adoro, entendeu? Eu adoro. Porque, assim, é uma ambiência de conhecimento, né? Tudo bem que um conhecimento endereçado, um conhecimento interessado, né? Mas, assim, eu não vejo problemas para o jornalismo dele assumir a perspectiva do entretenimento. Bom, como jornalista, né, como professora de comunicação, eu não vejo. Mas existem os defensores, ferrenhos, dizendo que a informação tem que ser séria, dizendo que a informação... Gente, mas assim, hoje, para o país, às vezes, o Greg News, em Porta dos Fundos, um Adnet, está fazendo mais pela democracia do que o jornalismo de hard news. Então, a gente tem que pensar nessas coisas também, né? Essa questão de que, isso não é isso não pode ser, eu não sei. Eu acho que é uma concepção muito moralista das questões. Eu vejo muito próximo da visão da Vanessa. Talvez seja porque fui aluno dela, talvez seja. Mas também, lógico que não, criando minhas próprias concepções. Eu acredito muito nisso, assim, eu acho que o jornalismo ele pode tomar várias formas, várias vertentes, assim como existe o jornalismo literário, que eu também sou apaixonado, entendeu? Exato. Esse jornalismo com humor também existe e ele também é válido. Eu acho que não é válido quando o jornalismo é mal intencionado. Quando essa produção jornalística ela tem um interesse extremamente escuso, quando ela trabalha contra a democracia, quando ela, sabe, trabalha contra os direitos das minorias, porque aí eu acho que nem é humor, porque sinceramente eu sou daqueles que, já olhando para o lado do entretenimento, principalmente pensando nesse jornalismo que pega o humor, né, que a gente está pautando bastante hoje, existe uma questão que eu acho que esse humor que bate naquele cachorro que tá ali já morto é realmente um humor que não tem mais graça. Tá ultrapassado, entendeu? Eu vi uma entrevista há pouco tempo, eu acho que foi até o Gregório que falou, não sei se foi o Gregório, não sei se foi o Porchat, um dos meninos do Porta dos Fundos. E aí eles estavam falando sobre isso do humor deles, né? Que para eles o engraçado hoje não é mais você rir da minoria, mas sim você rir do preconceituoso, você rir dessa pessoa que sempre foi opressora, mostrar para essa pessoa o quanto o comportamento dela é patético, né? Exato. Então, eu acho que o jornalismo que trabalha com entretenimento e com humor, principalmente, ele tá aí para isso, ele tá aí para apontar as questões que acontecem na sociedade com uma boa apuração, com verdade, e aproveitar dessa ironia, desse certo, não sei se a palavra correta é cinismo, mas esse pequeno cinismo do humor que faz com que você ria e você acaba refletindo sobre aquelas questões que estão acontecendo, rindo daquilo, mas ao mesmo tempo sem esquecer que aquilo é real, faz você rir e você leva aquele choque. Nossa, é isso que está acontecendo, é isso que a gente vive, entendeu? E às vezes, usando o jornalismo dessa forma com humor, ele também acaba alcançando uma boa parte do público que às vezes está afastado já do jornalismo hard news. Porque porque existe uma parcela da população que não está mais acompanhando
esse jornalismo, tem uma parcela da população que não acredita mais, tem uma parcela da população que, na verdade, foi entupida também de pensamentos extremamente mal intencionados mesmo, para que se afaste da notícia, entendeu? E que não se informe, né? Por grupos que a gente sabe que estão realmente se organizando para que a população seja cada vez menos informada do que acontece. Então, eu acho que esse jornalismo com humor acaba até trazendo parte desse público de volta, porque pela graça eles vão se informando, pelo humor ele vai se aproximando, achando aquilo de novo interessante, e talvez aquilo faça ele refletir da forma que talvez o jornal convencional, o jornal de bancada, não o atinja mais. Tem uma coisa interessante também, que é assim, a literatura da área, né, os pesquisadores que começaram a estudar as teorias da comunicação e tudo, em sua maioria psicólogos e filósofos, eles falam uma coisa que é muito interessante, que a gente já sabe, mas eles traduzem isso de uma maneira científica e acadêmica, que é a seguinte: as pessoas, elas têm uma determinada resistência para assimilar informações com as quais elas não concordam. Informações que vão de encontro ao que elas pensam, né? Uhum. Então, se isso vem revestido numa embalagem de tradicional, oficial, real, válido, tudo, as pessoas podem rejeitar. Mas se isso vem com um outro revestimento, talvez aquela pessoa tome contato com aquele choque de informação sem que ela tivesse antes a oportunidade de preparar o seu anteparo. Sim. Né? Então, quando entra um Adnet, quando entra um Greg, quando entra uma Laerte, a gente já não tem mais defesa. E a informação passou. E eu gosto muito disso, porque assim, eu acho que justamente essas pessoas que não querem saber de um mundo que existe, né? Um mundo diferente, um mundo amplo, um mundo grande, o nosso mundo, se elas não querem saber, vai ser a partir desses canais que elas vão ter contato. Exato. Porque assim, também tem assim, o jornal pode ser o mais tradicional possível, mas o chargista é a Laerte, mas o chargista é o Angeli, né? Então, não tem como. Eu vou comprar, eu vou assinar para ver a Bolsa de Valores, mas a charge vai estar lá. Eu vou acabar vendo. É a informação do shot, né? Não tem como eu desver. Eu queria muito desver isso, não vai. Desculpa, viu? Mas aqui, vocês acham que no humor, a gente pegando a forma do hard news, né? Vocês acham que o humor influenciou a forma do hard news como a gente vê hoje? Porque se a gente pega um jornal nacional mesmo, que é o maior jornalzão dentro do que a gente está falando de tradicional, de sério, o Jornal Nacional hoje tem momentos em que a informação é dita de uma forma mais descontraída e o próprio William Bonner às vezes faz alguma ironia ou uma piada em cima daquilo ali. Vocês acham que isso tem alguma coisa a ver diretamente com essa percepção do atravessamento entre o humor e o jornalismo, ou isso aconteceu naturalmente? Não, eu acho sim, porque teve uma coisa também que aconteceu com os telejornais tradicionais, é que eles sofreram muito impacto da internet, né? Então, assim, eu já tenho amigos hoje que não veem mais jornais tradicionais. A internet, seja ela por site, seja ela por audiovisual, ela desconfigurou um pouco nisso. Então, a mídia tradicional, para sobreviver, ela teve que incorporar essas linguagens. E é muito interessante porque, assim, você vê hoje no Jornal Nacional, por exemplo, eu gosto muito dos correspondentes da Inglaterra, porque eles conseguem, eu não sei se é porque eles estão vivendo lá e estão habitando com esse humor inglês, mas eles conseguem sempre trazer uma pitadinha, um negócio que a gente ri depois, né? Não estou nem falando da família real, porque já é uma piada pronta, né? Aquela deles já é uma piada pronta, né? É a primeira vez na vida que eu vi uma pessoa assim, nossa, nós estamos trabalhando agora, eu vou deixar de ser princesa para trabalhar. Fofa, todo mundo trabalha, só vocês que não, né? Então, assim, eu fico rindo, a gente fica rindo pela ironia da situação em si. Mas eu acho sim que até para não perder a audiência, até para estar mais sintonizado com as linguagens com as quais a sociedade está convivendo, e até para não perder a mão, porque, veja, fazer jornalismo hoje é fazer conteúdo, né? Uhum. Então, se você não estiver atento com as questões que estão circulando no mundo e a maneira como as informações estão circulando, você vai perder o bonde. Esses dias eu estava falando com os meus meninos lá que, assim, daqui a um tempo, nós não vamos mais entrevistar pessoas, nós vamos entrevistar dados, né?
Cada instituição, cada firma, cada órgão vai ter a sua plataforma de dados e nós vamos extrair, né? Isso vai mudar. Isso não é mais jornalismo? Isso é jornalismo. Os médicos antes operavam com bisturi, hoje eles operam com câmeras e eles nem olham mais para o paciente, eles olham para uma tela, que é onde está entrando a câmera, né, com todos os seus aparatos para conseguir. Então, isso tudo é uma mudança no fazer o conteúdo que a gente está antenado. Então, eu acho, sim, que o humor entrou no telejornal, até os telejornais mais tradicionais, né? Seja o humor propriamente dito, com os textos mais leves, mais humorados, querendo provocar um riso, né? Ainda que contido, não uma gargalhada, ou seja, pela questão do público, né? Porque também tem o seguinte, nós estamos vivendo tempos muito pesados, né? Assim, nós estamos vivendo tempos muito difíceis, né? E isso não é só o Brasil que resolve arrumar problema quando já tem problema suficiente, né? Mas então, assim, a gente vai vendo que o limite que nós temos para suportar o grau de informações sérias e catastróficas já está esgotando, já deu. Então, para a gente, às vezes, é mais aprazível, é mais suportável consumir uma informação que venha, seja dentro do conteúdo, ou seja no seu formato, de uma maneira mais bem-humorada, que cause um riso, né? E a grande pergunta é, por que o riso e o prazer é demonizado, né? Normalmente, assim, é ligado. As pessoas têm a mania de ligar, acho que o riso, o prazer, a não seriedade. Exato. E a considerar pessoas antenadas com isso menos sérias, né? É aquele falso dilema, né? A pessoa, você manda um texto para ela revisar, ela vai, coloca 1000 observações, você considera todas, ela manda 10.000 e-mails, ela manda mensagem no Zap, aí você responde, aí ela vai, depois que você revisa tudo, ela quer mudar de novo, aí depois ela vira, você desculpa, é porque eu sou muito criteriosa. Não, Fofa, você não é criteriosa, você é chata. É chata. Critério é uma coisa, chata é outra. Tive uma luz aqui em relação a isso, uma lembrança, na verdade, né? Porque quando eu estava no processo de escrever o meu TCC, Vanessa foi da minha banca, né? Gente, é um papo de comadre isso aqui. Aí, eu lembro até hoje disso, né? Celina Rosa, minha orientadora, a gente resolveu escrever o TCC e orientados por pessoas geniais, como Celina, como Vanessa, vamos escrever um texto mais coloquial mesmo. Escreve de uma forma que não seja tão esse formato acadêmico de escrever, e a gente optou por essa linha de texto, e a gente estava muito empolgado em escrever aquilo, porque era diferente do que a gente lia normalmente nos trabalhos de TCC, e a gente pediu só para alguém, uma profissional, para ela corrigir a redação, só para se tivesse algum erro, alguma coisa gramatical, né, para poder corrigir. Uma revisão, né? E quando ela me mandou a primeira página corrigida, eu quase tive assim um colapso, que ela tinha mudado toda a estrutura do texto, ela tinha mudado todas as palavras, e eu falei, não é para mudar. Mas você vai apresentar isso? A forma que você falou não é uma forma acadêmica, você não pode apresentar isso. E aí eu fui explicando, não, eu só quero que você corrija mesmo se tiver algum erro de português. Se tiver algum erro de português, alguma coisa assim, e também alguma norma assim de ABNT, né, de colocar ali naquele formato, você pode corrigir. Fora isso, não corrija. E ela, mas eu não posso fazer isso. Aí eu tive que falar, então tá bom, obrigado, valeu, terminamos aqui, entendeu? Vou para outra pessoa. Mas é porque as pessoas realmente, elas têm essa mania de achar que tudo está dentro de um formato fechado, e quando você sai daquele formato, você perde a seriedade, você perde, na verdade, a valorificação daquilo, porque as pessoas gostam de valorizar as coisas. Tipo assim, eu coloco um valor nesse estilo, nessa forma que eu considero respeitável. Aí, se aquela pessoa me dá uma informação que grande parte da população acha agradável, que muitas pessoas acham interessante ler, interessante ver, até consomem mais aquela informação, mas eu não fiz daquela forma que as pessoas que estão em postos um pouco mais acima, normalmente são essas pessoas, né, que conseguimos chegar em alguns postos um pouco mais, né, acima de um ramo empresarial mesmo da coisa.
elas não consideram aquilo respeitável, oculto, aquilo é desvalorizado por aquelas pessoas e acaba isso caindo para toda uma população. E aí eu falo muito que existe uma população acadêmica no Brasil, não só acadêmica, mas uma população dita culta no nosso país, que acaba repetindo esses preconceitos e desvalorizando questões que fogem a esse padrão que elas estão acostumadas a considerar culto, a considerar realmente intelectual. Mas acho que se a gente partir até da própria indústria cultural mesmo, assim, você pode ver que quem ganha os grandes prêmios de atuação, por exemplo, não são os comediantes, são os papéis dramáticos, né? São os atores que fazem os papéis dramáticos, assim. E você falou disso de demonizar a alegria. Eu lembro que eu vi uma matéria uma vez com a Daniela Mercury, acho que fazendo uma retrospectiva do Canto da Cidade, que era o disco dela, né, que fez com que ela explodisse no Brasil. E em determinado momento ela falava justamente disso. Ela falava, a minha forma de política e de combate é a alegria. É tipo assim, eu quero a festa não me desqualifica enquanto combatente, né? Tipo assim, a minha alegria é uma forma de protestar, assim. Exatamente. É uma forma de estar ali protestando. Exatamente. E é um pouco a música do Pedro Luiz, né? Vamos tirar Jesus da cruz, né? A nossa cultura tem muito isso, sabe? Não, fulano é sério, fulano... Eu tô cansada de ser fulano, é um professor respeitável, ele usa terno. Oi? O cara é professor. Então, as pessoas, elas são o que elas vestem ou o que elas pensam, o que elas estudaram, né? Isso é complicado. Isso é muito complicado, né? Mas tem umas coisas maravilhosas, assim, que eu fico vendo. Eu falei, gente, olha só. Vocês sabem que a capa invisível do Harry Potter é filosófica, né? Porque já estava lá no Platão. Eu fiz o Enem de novo e eu estou fazendo filosofia na graduação. Ai, que lindo! Eu tô fazendo, assim, eu sou literalmente a tia da minha sala. Meus colegas estão todos 18. E está sendo muito maravilhoso a descoberta das novas leituras. Então, o Platão escreveu, né, a partir do diálogo dele com Sócrates, né, tem uma alegoria lá no livro deles que se chama O Anel de Giges, né? Como assim, a pessoa teria acesso a um anel que dava a ela invisibilidade. E ela poderia saber do que as pessoas falavam dela nas reuniões, ela poderia estar presente sem ser vista. E aí, na aula de filosofia, eu falei, professor, é a capa do Harry Potter. Aí ele olhou pra mim com uma cara de desprezo, de decepção. Você, né? Pessoal da cultura pop. Eu falei, gente, é impossível não associar. Maravilhoso. Mas é porque, assim, eu amo a cultura pop. Eu amo, entendeu? O que eu consigo acompanhar, eu amo. E a cultura pop é uma coisa riquíssima, sabe? E, assim, eu não entendo, assim, essa desconsideração cultural, essa coisa, sabe? O conhecimento tem que ser de uma pessoa que fica numa sala fechada, ela é soturna, ela fica... Pelo amor de Deus, gente, o que é isso, sabe? Assim, eu acho que o humor, ele faz a gente pensar sobre muitas coisas, sabe? Assim, e esse humor, essa nova escola de humor que está surgindo, que está ridicularizando os que sempre ridicularizaram, está trazendo para a gente uma forma de pensar mesmo, como a vida toda a gente foi alvo dessas piadas, né? E agora eles não gostam porque eles são alvo das mesmas, né? Então, eu acho isso muito válido, eu acho isso muito, muito bacana. Pois... Como é que você pensa? Você falou dos alunos, você falou dos seus alunos agora e tal. Como é que eles percebem essa nova forma de fazer jornalismo? Assim? Porque eu e o Miguel somos um pouco mais... Fale por você. Eu estou atenadíssimo com esse tempo, meu tempo é agora. Jovem. Não, eu ia falar que a gente já se formou há um tempo, Miguel, era isso. A gente está um pouco mais verdade. Né, na produção. E verdade. Como é que a galera mais nova, assim, a galera que tem 18, 20 anos, enxerga o jornalismo? Como é que é essa coisa? Tipo assim, o Miguel, pelo menos eu tive aula, o Miguel provavelmente também, a gente teve aula de jornalismo impresso, assim, né? Tinha laboratório de jornalismo impresso. Hoje o jornal impresso, né, é quase uma peça não vou dizer que é uma peça de museu, mas é uma peça, é quase
um disco de vinil, assim, né? Virou uma coisa quase para colecionador, né? Porque a maioria das pessoas já se informa pela internet mesmo, assim. Como é que é essa percepção dessa galera, e já com esse humor no meio das coisas, como é que eles percebem o fazer jornalístico? Então, tem uma questão muito interessante que é assim, quanto menos experiência a gente tem de vida, né, experiência como aquilo que atravessa, que modifica, mais suscetível a gente está a algumas influências, porque a gente tem uma influência a partir do que o outro viveu, até que nós tenhamos as nossas próprias, né? Então, as nossas vivências vão constituindo a nossa maneira de experiência na vida. Então, assim, como todo lugar, os meninos têm professores dos mais variados perfis. Então, os meninos têm professores de perfis muito tradicionais, né? Que acham que a informação é um negócio duro, que não admite manobras, né? No sentido de intervenções mais leves, e tem professores que já são mais maleáveis, né, que percebem que as influências e que a maneira de se produzir conteúdo está mudando. Então, assim, dependendo de alguma, você percebe assim, dependendo de algumas disciplinas que eles passam, eles vêm um pouco formatadinhos, né? Eles vêm um pouco, até que eles encontram com alguém que coloque outras possibilidades que são possíveis, né, para eles. E aí a gente vai trocando ali naquela coisa de compartilhar saberes, de mostrar que o mundo não tem só uma maneira de ser habitado. É claro que uma matéria para você explicar a compra do pré-sal não admite muita margem de humor. Aí se o menino vier com uma coisa engraçadinha, eu vou falar, pode parar de palhaçada, porque é o nosso dinheiro que está indo para países que depois a gente vai falar que são lindos, que sabem administrar o dinheiro deles, sendo que eles estão administrando o dinheiro deles com a reserva de outro país, né? Sim. Agora, eu fico impressionada como vi algumas matérias duras, né? Eu estava lendo um perfil de um aluno feito para Pablo Vittar, e eu li o perfil, acabei de ler, e ele naquela expectativa e tudo, eu falei, ficou louca? Sabe, esse perfil não é nem a Pablo e nem você, cadê o humor, sabe? Cadê as pitadas? Sabe, a Pablo é seríssima na crítica cultural que ela faz, mas ela é doce, ela é rosa, sabe? Ela é uma lollipop, ela é, sabe? É leve. E você também, entendeu? Que perfil é esse? Cadê a sua margem aqui de brincar com as letras da Pablo, sabe? Que amor de Kenga é esse seu? Maravilhoso. Pega um carrasco textual e traz pra cá pra esse texto. Eu não quero saber disso não, faz outra vez. E a matéria voltou linda porque ele se soltou, sabe? Ele colocou tudo aquilo que ele pensava, as impressões dele sobre a Pablo, sabe? Então, assim, alguns, no começo do curso, dependendo dos professores que pegam, vêm mais endurecidos, né? Mas depois eles vão, no período de formação, vão vendo de que eles podem incorporar novas coisas. Mas a gente também, quando fala disso, né, a gente tem muito cuidado, porque assim, como a gente falou, né, um exemplo aí bobo, esse que eu dei de pré-sal. A gente tem muito cuidado porque tem algumas informações que não dá mesmo, né? As informações de violência, as informações da economia do país sendo saqueada, né? As informações de alguns julgamentos da vida política, né? Agora tem outras que são assim profundamente possíveis, né? De serem colocadas, enfim, e a gente vai tentando fazer com que eles vejam isso também, né? Porque e aí influi a categoria do julgamento, né? A gente vai aprendendo a fazer o julgamento, né? Nas questões do jornalismo, tudo é pesando valores, né? No ponto que você tocou aí, Vanessa, você falou assim, sobre essas questões que não dá para se fazer humor e nem pensar em piada, assim, como questões de violência. Infelizmente, o que a gente vê hoje em dia, principalmente nos jornais regionais, eu falo isso porque nos últimos anos por causa de trabalhos, eu acabei viajando para alguns estados e pude acompanhar jornais regionais de vários estados.
E o que a gente nota é que todos esses jornais viraram jornais policiais. Todos o tema, a editoria é polícia, né? Pelo menos é a editoria predominante, né? Algumas coisas saem fora, mas são pouquíssimas coisas que saem fora, na maioria, não são todos, mas na maioria dos jornais. E existe uma cultura, eu não sei se, assim, é porque eu não vejo problema no jornalismo policial. Porque ele Sim. existe, é uma editoria que existe e que ela serve para realmente informar a sociedade em relação quando é uma investigação interessante, quando é um caso que leva você a discutir e questionar uma série de questões que acontecem na nossa sociedade, seja no seu estado, seja na sua cidade, né? Casos que te revelam esses questionamentos, né? Que tem a ver com justiça. Mas tem uma questão que eu acho que hoje em dia esses jornais, na sua grande maioria, estão se preocupando em números de casos policiais e para preencher o jornal. E aí, com essa preocupação de números de casos policiais, eles enchem o jornal de casos extremamente. É até ruim falar essa palavra, casos banais. Não é que são casos banais, mas são casos de fórum completamente íntimo, que não representa nada para a sociedade, que não representa nada para quem está assistindo, não acrescenta em nada, nem como informação, entendeu? Que são questões bem íntimas. E esses jornais cada vez mais buscam esses problemas, né, íntimos, assim, de extrema violência e tudo. Sem se preocupar o problema pelo problema. Como eu falei, o problema não é ter editor de polícia, mas eles são dados esses casos assim. Ah, isso aconteceu, ponto. E aí, para amenizar, porque ficam jornais muito pesados, porque só fala, né, morte, não sei o quê, usa a figura de um apresentador circense, que acaba pontuando todas essas matérias com humor. Eu não sei, eu já passei por esse tipo de editoria, já trabalhei nesse tipo de editoria, né? Todo mundo começa a carreira, tem que pagar as contas, né? Mas não tô cuspindo no prato que comi, não. Mas eu acredito que depois de um tempo, como você falou, você vai formando a sua opinião, você vai formando a sua visão sobre o mundo e vai percebendo algumas coisas que estão meio deslocadas do que poderiam ser, do que poderia ser mais que poderia contribuir mais para todo mundo que está assistindo. E esse humor que é colocado entre essas matérias, e às vezes de uma forma sem pesar a mão, às vezes acaba soando de uma forma desrespeitosa até com as personagens que estão nas matérias, eu acho muito equivocado e eu não sei até onde se consegue fazer esse tipo de jornalismo policial com humor sem perder a mão. Eu não consigo perceber se existe uma linha satisfatória para se fazer esse tipo de jornalismo. Então, eu fui repórter da História de Polícia durante bons anos, né? Quase 5 anos, eu acho, 4 anos, não sei, né? E eu era repórter de um jornal impresso de editoria de polícia. E assim, tem uma coisa muito importante para a gente falar. Não cabe humor na desgraça humana, sabe? Sim. Não cabe humor nessas questões. O jornalismo hoje ele está repleto de matérias de polícia, porque uma vez eu orientei uma pesquisa e a menina foi muito perspicaz na pesquisa, que ela queria entender por que as pessoas consumiam tantos telejornais policiais, né? Uhum. Desse espreme que sai sangue, né? E ela fez uma pesquisa de observação participativa, ela ia assistir os telejornais nas casas das pessoas, ela anotava os comentários e tudo, né? Então a gente tem uma visão de que as pessoas gostam, mas na verdade a conclusão da pesquisa dela é que as pessoas consomem porque aquela matéria que está sendo falada ali diz respeito ao bairro dela, ao filho da conhecida dela, sabe? Uhum. Então isso tem a ver com o entorno dela de proteção, como toda notícia traz. E aí a pesquisa dela foi uma surpresa, porque assim, surpresa para quem? A gente sabe que as pessoas não gostam de tragédia, mas até então tinha essa hipótese
hipótese, essa premissa que as pessoas gostavam. Não é que elas gostavam, segundo a pesquisa dela, é porque aquilo localizava elas dentro de um território e elas precisavam daquela informação para se proteger do perigo. Sim. Ou para ajudar as pessoas que elas tinham afeto, sabe? Assim, Sim. Essa é uma questão. A outra questão é assim, não cabe, você não consegue, né, desvincular a emoção, sendo jornalismo, sobretudo jornalismo televisivo, um jornalismo sensorial, onde você ouve o choro, onde você vê a imagem, onde você ouve o barulho do tiro, né? Não cabe a um jornalismo sensorial fazer gracinha, porque a pessoa ainda está com aquela emoção ali. Aí, de repente, vem uma piadinha, vem uma coisa, sabe? Uhum. E essa é uma atitude que eu acho extremamente complicada, sabe? Às vezes covarde. Até Sim. mesmo um anúncio de um merchan, de uma coisa, não cabe. A pessoa está sob efeito daquela emoção, entendeu? E o que a gente percebe também é que alguns programas, eles vão instilando um ódio e no final, por nada, a pessoa está explodindo, ela está raivosa, ela quer justiçamento, ela não quer justiça. Uhum. Ela não quer que aquela pessoa que foi presa seja julgada, ela não quer, sabe? E tem umas coisas profundamente covardes, como fazer gracinha com pessoas que cometeram crimes famélicos, que roubaram para comer, entendeu? Que, sabe? Então, é tudo muito complicado para a gente colocar na mesma embalagem, sabe? Eu acho que não cabe. Não entendo, sinceramente, porque a condução dos programas foi para esse lado, entendeu? É horrível, é ruim você ver, entendeu? Sabe, assim, por mais que a gente, quando a gente entende os problemas pelos quais passam uma existência, sabe? Você começa a ver que é impossível aquilo que se faz, sabe? Eu acho que não tem cabimento. E por incrível que pareça, assim, esses formatos, eles pegaram, né? Eles foram se multiplicando, né? Eles foram... Então, isso é um perigo, porque, assim, é uma infodemia, vai contagiando as pessoas, sabe? Vai formando uma audiência, vai criando um endereçamento que vai formando aquele tipo de plateia. É complicadíssimo isso. E eu, sinceramente, eu não sei, sabe? Como que as pessoas conseguem sair dali e almoçar, sabe? E beijar a mãe, e sair como se ela não tivesse dito nem performatizado nada do que ela fez ali. Porque a diferença, veja, o alcance daquela pessoa é imenso, e a diferença do que ela fez ali pode se configurar na vida e da morte da pessoa que foi lá. Sim, muito. Entendeu? Então, assim, é complicadíssimo isso, assim, sabe? Essa orientação editorial, para mim, é muito complicada. E eu olhando os telejornais, assim, eu vejo que não tem problematização de nada, né? As pessoas não querem, a impressão que me dá é que não querem informar, elas só querem causar essa emoção rápida e barata e não discutir os assuntos, assim. Tô falando isso porque hoje de manhã eu estava conversando com uma amiga que não é uma liderança, mas é uma pessoa representativa dentro dos movimentos de negritude, e ela foi chamada para fazer uma pauta, né, em função dessa série de acontecimentos de racismo e assassinato em função do racismo que está acontecendo no mundo, e chamaram ela para gravar um depoimento, para ela mandar um vídeo, grava um vídeo aí com a sua opinião sobre isso, de um minuto e tal, e ela negou de participar. E aí hoje ela me mandou o link dessa matéria, e o link começava com a repórter fazendo lá a sua passagem, depois colavam 3 ou 4 depoimentos, e no final a repórter vira e fala assim, mas o que importa é que nós somos todos humanos, nós somos todos iguais. Meu Deus! Meu Deus! E aí ela me mandou o link assim, falando, olha porque eu escapei, e me mandou o link pra eu ver a matéria, assim. E aí a gente foi conversando e falando justamente disso, de como não se problematiza nada, assim, né? Tipo, sei lá, tem enchentes na cidade. Ninguém leva um especialista para falar por que tem enchente, o que as pessoas têm que fazer. Fazer até um advogado do diabo aqui, porque a culpa não é dos repórteres que estão produzindo essas matérias. Porque às vezes o repórter até é bem intencionado. Não estou falando que todos são bem intencionados, não, tá? Que tem gente que tá mais ali para fazer aquilo mesmo, o arroz com feijão, vou embora, graças a Deus, para casa. Mas tem repórter que tá interessado em fazer uma boa matéria.
pede o apoio da produção, mas tô pra te dizer, vai hoje o repórter, principalmente o que tá de manhã fazendo o caso ali de polícia, ligar pra redação, ele tá fazendo o caso, vamos supor, de alguém, de uma mulher que infelizmente sofreu ataques do marido. Vai ele pedir pra redação, pra produção, fazer pra ele uma apuração dos casos que já foram no estado, do que acontece, do que pode se fazer em relação a isso. Se aquilo não foi pré-programado com alguns dias, tô pra te dizer que a pessoa vai virar pra ele e falar assim, faz esse caso e fecha, porque o jornal tem que ir pro ar, entendeu? E isso é assustador, parece bizarro, mas acontece em muitas redações. Acontece, assim, aquela coisa do, não, eu preciso dar hoje, eu preciso dar agora, e a gente entende que precisa dar agora, mas que não se preocupa em tornar aquele assunto um pouco mais discutível. Não se preocupa nem em jogar a pergunta para o público, para que o público tenha interesse em buscar e saber aquilo. Dá aquilo como um caso fechado. Isso, você já viu a história da Maria? Olha como ela sofreu, né? Sofreu. Agora vamos lá vender a cinta modeladora. E normatiza isso de uma forma assim, pega essa tragédia e todo mundo começa a assistir e começa um processo de achar aquilo normal. Você acabou de ver uma mulher que sofreu abuso dentro de casa e agora você vê a propaganda da cinta modeladora e nada é discutido sobre aquilo e você acha normal. Ai. Vamos colocar humor nesse papo? Pesou, né? Pesou. Pausa para respiro. Todos respiram, porque é meio. É complexo, assim, né? Não sei, assim, me dá uma sensação de que às vezes o jornalismo não cumpre a sua maior função, né? Que é informar e fazer questionar. É uma coisa muito importante. Jogar para o outro lado, assim. É uma coisa muito importante que a gente precisa entender também, que é o seguinte: a população brasileira ela foi letrada eletronicamente, né? Nem a televisão, rádio não precisavam de que essas pessoas soubessem ler para ter acesso aos seus conteúdos, né? Uhum. Então isso enfatiza a responsabilidade do rádio e da televisão, porque nessa perspectiva a pessoa tem o contato e a formação com esse conteúdo a partir do que ela consome no rádio e na televisão, né? Então, tanto mais responsável for esse jornalismo, tanto melhor será essa sociedade que vai estar consumindo esse jornalismo. E o que a gente percebe é que, assim, é complicado que chega para a população hoje, né? É muito complicado no sentido de garantir uma informação de qualidade. A gente poderia aqui enumerar uma série de fatores, né? Os jornalistas não recebem um bom salário para a sua informação. Os jornalistas vivem de capital cultural. Esse jornalista precisa consumir música, livro, jornais, streams, cinema, televisão. Esse jornalista, então, ele vive de um capital cultural. Sim. Né? E ele está num sistema onde ele, dependendo do veículo que ele trabalha, tem que estar, entre aspas, muito entre aspas, bem vestido. E ele também tem que pagar aluguel, ele também tem que pagar internet no celular dele, ele também tem que pagar... Eu não estou justificando, nada disso justifica o que é feito, mal feito, né? Mas, assim, tudo isso contribui para a qualidade ruim dos produtos que a gente coloca para a população consumir. Esses dias eu estava conversando com os alunos, eu estava falando, olha, sabe qual é o problema? A gente não foi ensinado a questionar a procedência da informação que a gente tem. Né? Uhum. Como a gente quer saber da água, do alimento, né? A informação também é isso. Né? E a gente não foi educado, preparado para isso. Então isso complica demais, porque assim, a população não sabe nem que tipo de jornalismo exigir e vai engolindo, né? E vai, né, trazendo aquilo, assim, nós não temos uma relevância disso, né? Olha, o que está entrando pelos meus olhos aqui, pelos meus ouvidos, é alimento também. Né? E tanto pior esse alimento, pior vai ser a minha pessoa. Exato. Eu também vou dar, gente, o reflexo, é horrível fazer considerações diretas, mas o reflexo imediato disso a maioria dos jornalistas que ancoram esses programas sensacionais são eleitos. São. Eleitos, né? Porque as pessoas,
elas não têm noção de como funciona um parlamento, como funciona o sistema de justiça brasileiro. Então, assim, são eleitos. Como você sabe. A Netflix, né, tem uma série Ai, nossa! que eu acho que é o exemplo mais... Do cara que... O jornalista que ele uma produzia os série próprios brasileira, crimes, um né? jornalista do norte do país, que era apresentador de um programa desses, que se elegeu deputado e que fabricava as próprias notícias, né? Ele estava inserido no tipo de notícia que ele A produção dele era um pouco mais efetiva, A né? produção dele Ele era um pouco realmente mais- produziu o crime e a matéria. Gente, que horror! Não, a realidade, ela supera a ficção, assim. A gente tá num mundo que é isso, né? Que horror. Que é uma loucura, assim. Mas aí, quando a gente faz o contraponto, é aí que o humor, quando é bem colocado, ele realmente funciona, porque o humor bem colocado, ele questiona. Porque se ele não questionar, aí não vem a pergunta, que seria essa finalização dessa piada, e não teria graça. Então ele precisa questionar, ele precisa te fazer sair do seu lugar normal, do seu lugar comum. Né? O humor que funciona é aquele humor que te tira do seu local de normalidade, do ponto que você acha que tá tudo certo. É aquele humor que meio que descoloca você, né? Então por isso você ri, porque você tá vendo, achando que vai por um caminho e de repente ele vai, surpresa. E aí você ri porque é engraçado, porque te coloca pra fora daquele estado que você tá. E aí quando é usado isso no jornalismo e bem usado, né, quando não é banalizando uma situação que deveria ser levada a sério, mas sim ironizando situações para que elas possam servir de reflexão e de uma forma mais leve, porque ela vai vir com humor, aí é uma outra história. Mas aí é um outro jornalismo que não é esse jornal. Não é esse jornal policial. E tem temas pesados, que essa questão do humor é estritamente bem construída, assim, né? Tem aquele filme A Excêntrica Família de Antônia, Sim. né? Vocês já viram. E tem a história do pedófilo que comparece a um sepultamento. E ele tá lá em pé no sepultamento e tem um anjo gigantesco de mármore que quando vê que ele tá do lado, move a asa e pá, dá uma paulada nele, entendeu? Aquilo é uma situação profundamente, nós estamos tensos, nós estamos tristes, nós estamos destruídos, e aquele anjo dando uma paulada nele com a asa de mármore é engraçadíssimo, sabe? Assim, a vontade que a gente tem de voltar a cena toda hora, entendeu? Porque foi uma piada feita pro lugar certo. Agora, lava a alma também. No jornalismo, na vida real, assim, eu acho que não deve existir, eu acho complicado, eu acho que ali, nas matérias policiais, aquilo não é o lugar do humor. Exato. Sobre essa banalização que você falou aí, Miguel, dos programas estarem repletos de, às vezes, até coisas não tão que caberiam ali, né? Eu acho que a gente trabalha também com uma construção da infâmia, né? A infâmia... tem um texto do Foucault, A Vida dos Homens Infames, que é muito engraçado. Que ele fala que ele começou a ver os documentos, né? As cartas que eram enviadas ao rei, né, pedindo providências e tudo, né, e ele ficava vendo que as reclamações para a força que pedia aquela carta eram as mais desimportantes possíveis, aliás, nem tinham cabimento de estar lido, tipo assim, olha, rei, o meu vizinho bebe demais e sai pelado na rua, ele está traumatizando a minha vida, ele está... Sai da janela, porra! Só que a força de ação do rei poderia matar essa pessoa, o rei poderia condenar essa pessoa, então está condenado à morte porque ele bebe e sai pelado. Então, o Foucault, é claro que não é tão simples como a gente está falando aqui, né? Uhum. Afinal, o texto da amiga Foucault, do Senzok, mas ele vai mostrando como as questões cotidianas, como as questões da vida ordinária, elas foram se transformando em procedimentos administrativos, sabe? E depois aquilo passou a fazer parte de um leque de ações, de penalizações administrativas que visavam regular a vida e regular a morte. Uhum. Né? E aí, assim, a gente não poderia beber e sair pelado. Uhum. Né? Nós não poderíamos, sei lá, beijar os nossos afetos, nós não poderíamos... Então, isso é complicado, né?
E às vezes eu fico olhando, depois de ler esse texto, eu fico olhando assim, esses programas e pensando, né? A que ponto também não estamos construindo uma infâmia, né? Exato. Eu acho que também a coisa do. Esses programas, eles estão sendo programas de informação ou de distração? Sim. É por isso que não cabe, né? Mas Mas e o voltemos. entretenimento? Exato, voltemos para o entretenimento, Lavaz. Mas é porque é difícil dissociar, né? A gente dissociar É que a gente foi consumido pela revolta. Mas acho que é difícil dissociar o fazer jornalístico mesmo, né? Porque você acaba conversando, você acaba caindo em outras esferas mesmo, assim, né? Você acaba, por mais que a intenção da pauta era ser um pouco mais leve, a gente acaba caindo em contatos mais... Até porque as pessoas bem-humoradas e que fazem piada são pessoas que pensam muito, né? Sim. Tem duas pessoas que pensam muito, né? As pessoas que lidam com o humor e com a graça e com a leveza e as ciumentas, né? Mas, Vanessa, você como pesquisadora, em que momento você acha que o jornalismo, que o humor e o jornalismo eles se atravessam do jeito que é hoje, assim? Porque se a gente olha, sei lá, por exemplo, a TV Pirata, o Cacete do Planeta, que são programas mais distantes, os próprios programas, acho que se a gente for olhar do Jô e do Chico Anísio, são programas que a gente tinha momentos jornalísticos, assim, né? É diferente do que acontece a partir, sei lá, do CQC, eu não sou estudioso, né, na minha memória, assim, a partir do CQC, a partir do Furo MTV, que eram programas que incorporavam lá a estrutura visual do jornalismo, né? O que o Greg News faz hoje. A partir de que momento em que você acha que isso atravessa mesmo e vira esses produtos acontecem, assim? Eu acho que nos programas nos talk shows, né? E daí eu tenho duas musas, que é a Oprah Winfrey e a Ellen DeGeneres, né? E depois tem o Jimmy Fallon, e depois tem o Jay Leno, e depois tem o Jô, né? Que são programas que trazem um humor que informa, né? Em que as pessoas estão ali e aquele humor, ele agrega, ele não separa, ele não condena, ele não, né? Ele agrega, é uma coisa leve, é uma piada, assim, é uma questão. E às vezes essas pessoas são tão capazes de fazer isso que elas começam com o humor delas próprias. Sim. Elas começam a contar situações que elas estavam presentes, coberturas que elas tiveram que fazer e tudo, e vão contando. Eu acho que esse é um bom case, assim, né, da gente pensar como que esse entrou. Depois, assim, gente, vamos tirar o chapéu, embora eu não goste, mas eu assisto com uma graça imensa. Eu assisto para rir, para os jornalistas que cobrem as famílias reais, né? Sobretudo a família real. Maravilhoso. Eles não conseguem conter a piada. Eles não conseguem, né? É muito engraçado, assim. Desde a longevidade da rainha mãe até as pequenas crianças, né? As pobres crianças ricas, assim, não conseguem não deixar ali uma pitadinha de, né? A roupinha, o jeito de falar, a classe, né? Depois o esporte, assim, né? Tem coisas do esporte que são sensacionais, assim, né? Eu não sou uma consumidora do jornalismo esportivo, mas eu confesso que meu muso maior é o Juca Kfouri, né? Que ele tem um humor incrível, né? Eu ouvia muito ele no CBN Esporte Clube, quando ele fazia CBN, né? Eu sempre leio, né? Então eu acho que é uma coisa muito inteligente. Assim, eu acho que o bom humor, ele vai estar no jornalismo, ele vai estar sempre associado com a capacidade de articular a inteligência com o fato, né? Então eu gosto muito, né? E no mais, assim, as matérias de comportamento, que eu acho que sempre cabem humor, entendeu? Que são perfeitas, né? E tem umas coisas assim que a pessoa consegue, no meio daquele tema complicado, né? Tirar uma coisa de humor, que às vezes é o próprio entrevistado que dá de bandeja, assim, né? Uma vez o João Pedro Stede, ele deu uma entrevista no Espírito Santo e ele estava falando das questões sérias, da reforma agrária, da concentração de renda brasileira, do alijamento dos trabalhadores do campo, e ele termina a entrevista, o repórter perguntou para ele o que ele acreditava, ele falou lá, em Deus, na luta
disco voador. Aí foi genial, porque deu um debate na redação, ele vai colocar, não vai, não vai, a matéria foi. E depois o Stedley escreveu uma carta linda, sabe? Assim, adorando o final da matéria, porque o repórter escreveu em disco voador, por que não? Mas são oportunidades únicas, né? São oportunidades únicas. E aí tem essa capacidade de se apropriar disso, né? E também, assim, eu acho que o jornalismo com humor bem feito também vem muito do encontro com a fonte, né? Tem fontes que já são assim, né? Eu imagino, assim, que uma pessoa que deve propiciar bons conteúdos de humor aliado a conteúdo sério é o Drauzio Varela, sabe? Eu acho ele uma pessoa super aberta para essas coisas, né? E eu acho que é também um encontro, né? Assim, a vontade do jornalista tornar aquilo menos pesado, né? Menos fardo, porque é muita tragédia, né, gente? É muita desgraça, né? Principalmente esse ano, então, né? Abriu a porta da tragédia e, pelo amor de Deus. E eu acho muito engraçado, porque quando a gente se desesperou na campanha eleitoral, que a gente estava lá, vota pela vida, sabe? Exato. A gente foi condenado assim, sabe? Os fanáticos, os loucos, lá. Mas parecia que a gente estava, a gente já sabia do que estava por vir. Uhum. E hoje as pessoas estão aí atônitas, né? Se tivesse graça nessa conjuntura brasileira, essa família, né, para mim, ele é muito mais tragédia do que comédia, né? Mas ele é prato feito para comédia. Sim, é um prato cheio para o humor. Eu acho, assim, a gente vê que o próprio, a gente falou do Greg News, ele usa muito, né, essas questões políticas para fazer humor e funciona muito, porque ele informa, ele faz você questionar sobre o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, usa do humor, né? E transforma esses personagens que são trágicos. Concordo em número e grau com você, Vanessa. Personagens trágicos da nossa história. Infelizmente, a gente está tendo que atravessar esse período com essas pessoas horrendas no poder. Mas ele consegue fazer humor com essas pessoas sem deixar de informar, né? Eu acho que isso é interessante. Isso faz com que a gente possa também pensar que o jornalismo, ele leve, não significa que ele tenha a função menos pronta para realmente revelar a personalidade dos nossos ditadores modernos. Porque eu acho que o jornalismo está ali sempre teve para informar a população, fazer ela questionar o que está acontecendo, né, na sua sociedade, mas também eu acho que também serve o jornalismo para um posicionamento em que você indaga por que certas personas que são declaradamente tão deploráveis e tão em desacordo com o que seria a humanidade, com o que seria a democracia, estão nesse papel de ídolos para uma parte boa. Graças a Deus, uma parte que está diminuindo a cada dia. Somos 70%. Mas, mesmo assim, é uma parte que ainda idolatra essas personas. Eu acho que o jornalismo com humor, ele também tem essa função de mostrar o quão essas pessoas são vis através dessa personalidade que chega a ser patética e engraçada se não fosse tão trágico. Exato. Acho que é isso, né, gente? Acho que temos. Passa muito rápido, eu tô com saudade de vocês. A conversa foi uma delícia. E, nossa, saudade demais, assim, sabe? Vocês são o meu pedacinho de Espírito Santo que eu levo na vida. Que lindo. A gente também adorou você ter aceitado participar. Você tá aqui com a gente. Eu aproveito, eu quero falar para todo mundo que está escutando esse podcast. Se um dia você entrar numa universidade, sentar e quem entrar na sala for Vanessa Maia, fica e consuma tudo. Tente pegar tudo que ela falar, porque eu tenho certeza que vai ser um ano revolucionário na sua vida, porque foi na minha. Foi muito importante para mim passar pela Vanessa Maia, né? E com a Vanessa Maia, não só passar por ela, mas com ela, poder discutir com ela, aprender com ela. Então não perca essa oportunidade. Se você, no momento, já está tendo essa oportunidade, por favor, aproveite. Não perca. Que lindeza. Eu digo mesmo, assim, eu acho que
Os meus alunos vieram muito prontos, entendeu? Foram encontros muito bonitos, assim, gente que gostava de tudo que eu gostava, que pensavam o que eu pensava. Era maravilhoso, porque a gente conversava de coisas que faziam relevância pra gente. E se eu puder dar mais um recado para encerrar, gente, vamos dar uma força para esse podcast, vamos rumo à periodização e ao financiamento coletivo. Estou lançando a campanha aqui do financiamento coletivo do Pitaco. Esses meninos são brilhantes, eles estudam muito, eles são jornalistas sérios, merecem ser remunerados pelos conteúdos que eles produzem, né? E rumo uma outra comunicação também, né? Que faça a gente mais jornalista, mais feliz e mais bem-humorado. A gente é coração, cabeça e bolso. Exato. Né? Coração, cabeça e bolso, melhor coisa. Vanessa, faço minhas as palavras do Miguel. Foi um prazer ter tido você como professora, um prazer ter encontrado você na vida. Foi só acréscimo, assim, só acréscimo. E se você um dia tivesse a oportunidade de encontrar a Vanessa, mas mesmo que seja fora de uma sala de aula, numa esquina de Salvador, né, Vanessa? Que encontro maravilhoso! Eu e Léo na esquina do Porto da Barra. Que maravilha! Então, já tá aberto o convite para vocês me visitarem em São João del Rei, falarem para os meus alunos, vai ser uma alegria, tá? Já tô esperando. Ô, gente, sucesso! Que o Pitaco dure muito e muito tempo, que vocês sejam muito felizes fazendo isso. Eu tô muito feliz com essa proposta. E eu vou ser uma defensora, uma fã já lancei o financiamento coletivo aqui. Ok, obrigado, meu amor. Tchau, gente. Até semana que vem, por favor. Compartilha aí, entendeu? Todo esse podcast, onde você estiver, fala com seus amigos, não deixa esse assunto morrer. E também escreve pra gente aqui nos comentários, seja onde você estiver escutando esse podcast, manda pra gente também no Instagram, tudo que você achou, quais questões que você achou interessante, o que você quer levantar e também o que você quer que a gente discuta aqui, tá bom? Até semana que vem. Beijo! Beijo! Além disso, o entretenimento atravessa uma série de outros assuntos. Não, gente, esse meu parágrafo tá muito esquisito. Eu acho que não é pra você falar isso. Você ia falar alguma coisa que não deve, estão os deuses aí falando. Não fala isso. Mas era a parte que a gente ia falar do jornalismo com sensacionalismo. Ah, isso. Tá. É por isso. É porque é muito ruim. Entendeu? É isso, meu filho. Já estão mandando energia falando. Não fala disso, pelo amor de Deus.